Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Fatality. Vamos começar nosso trabalho amparando um jovem que desencarnou de maneira muito triste. A questão da falta de limites para a vida virtual é tão grande que desejamos que os nossos relatos não escandalizem os que lerem os fatos que Luiz Sérgio irá reportar aos seus leitores. Acompanhe-me. Saímos os 4 do posto socorrista em direção à crosta. Percebi que o movimento de chegada de jovens era intenso. Esse posto atende a todo e qualquer tipo de situação? Minha curiosidade me instigou a perguntar. Como vocês devem ter percebido, o público atendido é, em sua totalidade, formado de jovens recém-desencarnados. Aqueles que estão em condições de receber auxílio são trazidos para cá, onde recebem os primeiros cuidados para o reequilíbrio possível. Como nós sabemos, nada se resolve de maneira miraculosa. E qual é a condição da maioria? Augusto indagou. Infelizmente, a condição da maioria é de profunda ignorância das verdades espirituais. Raramente chega até nós algum jovem com relativa consciência sobre as questões do espírito. A maioria chega em estado de perturbadora alienação, desajustados na área das emoções, subjugados pelos vícios e paixões. E com eles, seus parceiros espirituais, entenda-se, obsessores, os companheiros invisíveis de toda forma de baladas desregradas. Não chegam jovens religiosos espiritualizados? Augusto inquiriu. Sim, chegam muitos, mas querem ser levados às portas do céu, não desejando se misturar com os demais jovens sofredores, tais como viviam na terra, acreditando-se eleitos, e levam muito tempo para se conscientizar das próprias necessidades. A condição de ignorância dos jovens não é diferente da condição de ignorância dos adultos, Joel comentou. Sem dúvida, Patrício anuiu. Silenciamos por alguns instantes, mas dentro de mim um mundo de indagações fervilhava ainda mais. Seguíamos o nosso jovem orientador e percebi que nos aproximávamos de um cemitério. Não precisamos esperar muito, pois Patrício esclareceu. Vamos até a capela, onde o corpo do nosso Alan está sendo velado. O movimento era grande. Vários jovens conversavam do lado de fora e eu, interessada em sempre aprender para reportar tudo aos nossos leitores, fiquei prestando atenção aos diálogos. Cara, dizia um jovem, ele pegou pesado. Estava se achando um super-herói. Agora não tem mais jeito. Levou um fatality na vida real. É doideira essa viração de vocês, que passam as noites na fissura de um joystick. Tô fora dessa, afirmava outro. Não tem nada demais, redarguiu o interpelado. Deixa o cara em paz. Cada um faz o que quer. A vida é um game mesmo. Ao lado desses jovens, alguns outros desencarnados vibravam na mesma faixa de entendimento. Patrício fez um sinal pedindo para entrarmos na capela. Respeitosamente entramos e vimos, além do destempero dos pais, o jovem Alan ao lado do próprio corpo, em estado de profunda prostração. As indagações só cresciam dentro da minha cabeça. Chegava a dar coceira, mas Patrício, com respeitosa conduta, comentou. Imagino que todos tenham pontos a esclarecer, mas observemos o desenrolar dos fatos, visando ao aprendizado mais efetivo. Nosso jovem Alan foi morto em uma briga de gangues. Prestemos atenção. Alan apresentava alguns hematomas por todo o corpo, mas principalmente na cabeça e no pescoço. Na cabeça e no rosto, pelos chutes recebidos. Tudo era muito triste.
mas a cena que se desdobrou diante dos meus olhos surpreendeu-me sobremaneira. Embora eu já tivesse testemunhado a ação de espíritos obsessores em relação à manipulação da aparência de seus perispíritos, as personagens que surgiram à nossa frente me causaram grande impacto. A plasticidade do perispírito é um dos seus atributos, e muitos espíritos trazem o conhecimento de que tudo se dá nas bases da mente, consequentemente na força e na manipulação das energias mentais. Aproximaram-se de Alan alguns personagens de seu jogo de videogame favorito. Augusto, Zoel e eu nos entreolhamos estupefatos com a apresentação daqueles personagens. A mãe esbravejava aturdida, maldizendo os responsáveis pela morte do filho. O pai, em silêncio, pelas energias mentais emitidas, experimentava quadro de doloroso remorso, chegando a comentar com uma senhora que acabara de chegar, externando condolências. Sou culpado por isso, meu pobre filho. Eu não tinha tempo para ele. Em nosso plano de ação, as cenas perturbadoras se desdobravam. Alan, em espírito, via diante de si as personagens que tanto cultuava nas madrugadas em claro, quando se entregava aos games. Sua camiseta tinha caracteres das mesmas personagens. Nesse instante, Patrícia observou. Alan, desde os 8 anos de idade, quando ganhou o primeiro videogame, tem profunda identificação com esse game, que trata de combates mortais. Desde essa época, ele vem projetando um comportamento agressivo e despertando resquícios de violência de suas vidas passadas. Com a ausência dos pais, que alegam não ter tempo para o filho, e pela prática diária desse jogo, Alan tornou-se um jovem violento. Brigava com frequência na escola e os pais eram constantemente chamados para uma conversa com os educadores, mas não compareciam, e era preciso que a direção da escola exigisse a presença deles para liberar a volta de Alan às aulas. As palavras de Patrício doíam em meu coração. Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento do game, na apuração das táticas de combate e morte do adversário, Alan foi sendo arrebatado e mergulhava cada vez mais no culto à violência. E nesse período de fragilidade espiritual, espíritos que tinham partilhado outras existências com ele se aproveitaram desse momento, transformando a alienação pelos games em um intrincado processo obsessivo. E o resultado foi que o nosso Alan envolveu-se com jovens violentos. Uma batalha foi marcada pelas redes sociais e durante alguns dias o clima foi se acirrando, até que no encontro dos rivais, Alan foi esfaqueado no meio da briga generalizada. A narrativa de Patrício foi interrompida pelo grito da mãe, que sob forte emoção desmaiou, causando mais tumulto ao ambiente. Podemos fazer uma prece, sugeri. Sim, façamos isso, Augusto concordou. Um instante, Patrício pediu, percorrendo o ambiente com seus olhos como a procurar alguém. Vejam aquela jovem de vestido azul. Ela está equilibrada. Vamos envolvê-la, inspirando-a a chamar a atenção dos presentes para a necessidade de uma oração. Nesse instante, Zoel aproximou-se da garota, envolvendo-a em energias carinhosas, ao mesmo tempo em que sugeria mentalmente a ideia de uma oração. A garota, que estava quieta e em si mesmada, alterou os traços fisionômicos e, elevando o tom de voz, ergueu o braço dizendo: Pessoal, e todos silenciaram olhando para ela. Acho que seria legal fazermos uma oração pelo Alan e pela família dele. O silêncio como resposta foi o sinal de que todos tinham aceitado a sugestão. Zoel, por sua vez, tentou insuflar mentalmente palavras à garota para que ela verbalizasse a todos.
Todavia, ele não encontrava nela muitos recursos mentais. Então, não querendo perder tempo e para aproveitar a psicosfera momentaneamente favorável, ele insuflou em seu psiquismo: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. Ela repetiu e orou até o fim, sendo acompanhada por todos os presentes.